Graça e paz, queridos. Estamos aqui para estar dando continuidade aos estudos das células. O estudo de hoje é o estudo 3. Abra sua Bíblia em João 3,16. Nós vamos continuar falando sobre o texto e as primeiras 8 palavras que diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira. E eu queria falar do tema de hoje, que é a esperança para o coração de pedra. E a gente percebe que o coração de pedra ele tem 3 características. Primeiro, ele é fruto do medo. Medo que calcifica a vontade. Por mais trágica que sejam algumas doenças que nós conhecemos na medicina, as escrituras elas falam e descrevem uma doença pior, que é a calcificação da vontade. Por exemplo, em Êxodo 32:9, você percebe que Deus disse, quando o povo adorou o bezerro de ouro: tenho visto a este povo, e eis que é um povo obstinado. A deslealdade dos hebreus foi o que trouxe, adorando ao bezerro de ouro, deixou Deus indignado, porque ele via que os ex-escravos tinham testemunhado muitos milagres naquele meio, desde a saída do Egito. Em questão de dias, eles viram muitos milagres. Mas ainda assim, quando Deus chamou Moisés para o Monte Sinai, o povo entrou em pânico como pintinhos, sem mãe. E aí fizeram o que está lá no versículo 1 do capítulo 32 de Êxodo. Ajuntou-se o povo a Arão e disseram-lhe: levanta-te, faze-nos deuses que vão adiante de nós, porque quanto a este Moisés, a este homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. E aí você percebe que essa é uma característica, O medo calcifica a vontade. Outra característica do medo é que ele gera uma reação doentia. Porque o que aconteceu é que o povo esteve com medo. O medo contagiou toda a comunidade de Israel naquele tempo, aquele acampamento. Mas eles fizeram um bezerro de ouro para poder conversar com ele. Ou seja, algumas doenças reagem de forma doentia à dor, mas o medo reage de forma doentia ao medo. Veja bem, o que indignou a Deus não foi o medo, porque ele sabe que nós temos medo. É tanto que temos 365 vezes Deus dizendo: não temas, eu sou com vocês. Deus reconhece o nosso medo, sabe que nós temos tendência ao medo. O medo, inclusive, é um instinto de sobrevivência. Mas o que Deus ficou indignado, e ele fica sempre, é a nossa reação ao medo. A maneira como reagimos ao medo que nós temos. E é interessante que mais de 3.000 anos passados e nós percebemos que Deus continua se frustrando com o ser humano. Porque nós continuamos com medo e muitas vezes esse medo se reflete em formas modernas de se adorar o bezerro de ouro. Nós vemos Deus mostrando o seu poder no universo, mas ainda continuamos reagindo de forma doentia ao medo. Basta surgir uma crise e nós criamos uma tempestade que vira um caos. Nós nos desviamos de Deus, endurecemos o coração. E o resultado é que nós passamos a adorar bezerros de ouro. Não é de admirar que as escrituras digam: o que endurece o coração virá a cair no mal. Provérbios 28:14. Mas outra característica que piora, inclusive, é que o coração de pedra ele entra em ruínas, ele causa ruínas. E por que ruínas? Porque essas ruínas vão atingir a vida pessoal e familiar. As coisas pioram. O coração endurecido, ele arruína não somente a sua vida, mas a de seus familiares. Como, por exemplo, Jesus ele identificou aos fariseus que o que traz o atestado de óbito para o casamento é a dureza do coração. Ele foi dizer lá em Mateus 19:8: Moisés, por causa da dureza do vosso coração, vos permitiu repudiar a vossa mulher, mas no princípio não foi assim. Quando uma ou duas pessoas deixam de confiar em Deus para salvá-los, eles assinam a certidão de óbito do casamento. Quando endurecem o coração achando que sabem mais do que Deus, eles assinam o fim da família. Também a outra coisa da ruína é porque o coração endurecido de pedra traz ruína, porque traz o caos. Há uma história de uma certa fazenda, de uma vaca que colocou o focinho na lata de tinta e não conseguiu tirar.
E aí as pessoas foram atrás da vaca, mas quando ela viu o grupo vindo para socorrer, ela corria. E durante todas as vezes que chegava perto do pessoal para tentar ajudá-la, ela corria. E por 3 dias ela correu, fugindo do grupo que queria ajudá-la. Até que eles conseguiram fazer uma estratégia, cercaram a vaca com caminhões e cordas e tiraram a lata do seu focinho. Muitas vezes nós nos comportamos como essa vaca. Nós cometemos pecados, metemos o nariz em latas, não conseguimos tirar, e no lugar de nós estarmos indo a Deus, nós fugimos de Deus. Fugimos daquele que pode nos ajudar, né? E nações inteiras fazem isso. Isso é um problema mundial. As pessoas, ao invés de fugir para Deus, fogem dele. Nós corremos, nós morremos de fome e nós lutamos quando há alguém que nos ama que poderia nos ajudar. Essa é a loucura decorrente de narizes presos em latas. E é este o mundo que nós vemos. Mas também é o mundo que Deus vê. E principalmente é o mundo que Deus ama. Por isso que diz as palavras, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Esse mundo de coração duro e de dura cerviz é o mundo que Deus ama. Esse mundo que se curva diante de bezerros folhados a ouro é o mundo que Deus ama. Ainda assim é o mundo que Ele ama. Metemos o nariz aonde não deveríamos e ainda assim Ele vem atrás de nós. Corremos daquele que pode nos ajudar, mas Ele não desiste de nós. Ele ama, Ele persiste, Ele vem atrás de nós. E de vez em quando um coração começa a amolecer, e que o seu coração seja um deles. Porque existem algumas questões que amolecem o coração. O coração ele amolece quando a gente toma algumas atitudes. A primeira delas, lembre-se de que Deus tem feito por você. Jesus ele realizou 2 milagres de multiplicação de pães. Um alimentou 5.000 pessoas, o outro alimentou 4. Mas nas duas, os discípulos ficaram mais preocupados com a despensa vazia do que com o milagre. E Jesus ele repreendeu-os dizendo: tendes ainda o vosso coração endurecido? Não vos lembrais? Está em Marcos 8, 17 e 18. Amados, memórias curtas endurecem o coração. Aonde nós anotamos com cuidado as bênçãos de Deus e fazemos um catálogo dos atos de bondade de Deus, isso vai amolecendo o nosso coração. Isso vai nos tornando sensíveis à sua voz. Nós temos que reconhecer o que Deus tem feito por nós. Você tem que reconhecer o que Deus tem feito por você. Porque a outra atitude a ser tomada é reconhecer o que você tem feito contra Deus. O texto diz: se dissermos que não pecamos, fazemos-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Isso está em 1 João 1,10. Amontoar pecados é algo que nos endurece. Confessar os pecados nos amolece. E nós precisamos aprender a confessar os nossos pecados e a reconhecer os erros, principalmente o de não buscar a Deus quando Ele está à disposição para nos ajudar. Quando nós deixamos que o nosso orgulho nos faz fugir de Deus. Quando nós praticamos ou sofremos do complexo de Adão, fugir daquele que pode nos salvar. Seu coração está duro, leve-o ao seu Pai. Você está apenas a uma oração de distância da ternura. Você vive em um mundo endurecido, mas não precisa ter o coração de pedra. Deus quer transformar o seu coração de pedra em coração de carne. E Ele prometeu fazer isso. Desde o Antigo Testamento. Ele continua fazendo isso hoje. Basta você colocar o seu coração nas mãos dele. Graças te damos, Senhor. Porque Tu és o Deus que dá esperança ao coração de pedra. Porque Tu tens o poder de transformar corações endurecidos pelo medo e que têm sofrido com as ruínas desse medo, possam ser transformados em corações de carne que possam bater na mesma sintonia que o Teu. Porque Tu nos amastes de tal maneira. Isso é possível. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe.